aqui, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus, 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 Deus. Fala, tudo bom com vocês? Ai meu Deus, cada dia uma introdução péssima. Mas é que é momento, né, gente? É momento de testar. É momento de experimentar coisas novas, afinal de contas, né? De contas, a gente tá indo numa situação que... Como é que a galera costuma falar? Quando o mundo acabar, não vai dizer nada, mas haverão sinais, os sinais já estão aí. Ou a gente vai morrer alagado, ou vai morrer frito, ou vai morrer pisoteado em um show do RBD. Olha só, eu datando aqui o momento do meu podcast. Mas enfim, nesse momento que todos nós, né, estamos numa reflexão aí profunda, tentando não enlouquecer, tentando rir, né, como o bom brasileiro faz, para que a gente não enlouqueça e não morra antes da hora. Também, né, pensei em algumas coisinhas pra falar pra vocês e compartilhar um pouquinho desse pensamento pra gente ficar louco junto, pra gente surtar junto, mas por que não a gente também se organizar junto, né? Eu acho isso, gente, o mundo só acaba mal pra quem tá desorganizado, e a gente veio aqui se organizar, veio se ajudar, e eu trouxe algumas ideiazinhas pra vocês, e aí vocês vêm, né, reflitam aí um pouquinho o que vocês acham disso. E também gosto muito que vocês puderem, né, nas redes sociais, comentarem um pouquinho ideias que vocês têm aí pro final do mundo, mas eu trouxe coisas assim, não é bucket list, tá, gente? Não é, sei lá, vá numa praia de nudismo, faça... Não, é uma coisa assim um pouquinho mais longa, né, assim, que exige um pouquinho mais de tempo, visto que, né, segundo os estudiosos, o mundo tá, né, a cada dia mais distante, quer dizer, mais próximo de que a gente perca aí essa realidade que hoje a gente está acostumado como normal e a gente passe a viver aí situações de calamidade extrema em várias áreas. Acho que um pouco da pandemia veio aí pra gente ter uma breve noção, né, do como a nossa rotina pode mudar com essas catástrofes assim a nível global. E a gente vai com certeza enfrentar aí crise em várias áreas da nossa vivência como ser humano nesse planeta. É sempre desesperador, é óbvio que é. Então, o que eu acredito particularmente e comento, não acho que vai ser algo assim iminente, vai ser algo, quer dizer, iminente vai, mas não vai ser algo assim de repente e absoluto. Não vai ser assim, vai cair um meteoro agora e aí a gente vai todo mundo morrer. Acredito que a cada dia as coisas vão piorando, mas esse piorando ainda vai ter um tempo longo disso, né? Que também é o que prevêem os estudiosos. Então, para esse momento, para esse tempo onde a gente fica meio instável, porque a gente pensa, caramba, então tudo que eu tô fazendo, tudo que eu achei que eu tava construindo pro futuro, como é que fica agora, né? Eu continuo, vale a pena, faz sentido isso aqui que eu tô fazendo, porque, né? Como é que vai ser o dia de amanhã? Não sabemos. Porém, eu separei e vou começar a comentar um pouquinho dessa lista, então, das coisas que eu imagino e que já é algo assim na minha vida, no meu natural, no meu cotidiano, mas a gente pode pensar um pouquinho já nesse novo momento. E a primeira delas, gente, e é até interessante porque a pandemia, ela mostrou muito isso, pelo menos pra mim. A primeira dica é: sai. Sai de casa, sai do quarto, cara, sai dessas 4 paredes. E aproveite cada segundo que nós ainda, né, conseguimos disso que tem aí fora. Eu sou uma pessoa amante da natureza, adoro natureza, adoro praia, adoro trilha, adoro cachoeira, adoro montanha, adoro fazenda, adoro. Então, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, ver a noite, ver a chuva, ver a neve, ver tudo que for possível. É muito do que eu já tento fazer o máximo possível na minha vida, independente, né, do mundo acabar ou não. Eu sempre sinto que eu tenho essa pressa em viver e quero ver tudo, quero viver muito. E o meu primeiro conselho é esse. Eu sei que a gente tem uma rotina bizarra. Eu acho que o primeiro convite, de modo geral, até para as próximas dicas, que eu também vou chegar lá, mas acho que todas vão respingar nisso, a gente justamente vai precisar mexer na nossa rotina para adaptar esse hoje
né? Já que o nosso amanhã é instável. Então, acha um tempo na agenda, se organiza em relação a isso, o quão mais você pode, o que hoje você faz que não tá saindo de casa, que você pode implementar mais na sua rotina, esse sair de casa, né? Como é que você pode se organizar? Ah, Katia, eu não posso ficar viajando toda semana, todo mês, mas então como que a gente consegue, sei lá, curtir mais um parque, ir numa trilha, coisas que são de graça, são perto, né, da nossa casa, podem ser perto da nossa casa, como que a gente consegue implementar isso? Ah, sei lá, eu, em vez de ler um livro lá no meu quarto, de repente vou pra baixo de uma árvore, vou, sabe, me organizar para acordar um pouco mais cedo, pelo menos uma vez por mês, para ver o sol, para né, ver o sol nascer, para ver o sol se pôr, enfim. Como é que eu posso aproveitar essas experiências, né? E aí eu te convido até para ser mais romântico nesse sentido, do experienciar mesmo isso, sabe? Sem tela, sem, sabe? Sem só querer e se preocupar com registrar, mas, cara, olhar atento àquilo que a gente tem nos nossos 5 sentidos, enfim, 6º sentidos também, pra experienciar e viver tudo isso. Eu lembro que quando chegou a pandemia, eu tava tão, como é que eu vou te falar, assim, em paz em relação a ter sido um ser humano. Eu pensei, né, se o mundo acabar hoje, eu nunca mais puder sair de casa, vou morrer de saudade, mas assim, eu tava muito em paz com o fato de que eu já estava aproveitando o máximo possível a minha vida antes da pandemia. Então eu falei, cara, saí muito, já vi muito pôr do sol, já vi muito cachoeira, já vi muita trilha. E eu lembro que tinha pessoas à minha volta que estavam, nossa, eu nunca saía de casa e agora que eu não posso mesmo, nossa, agora... Eu não sei, um pesar, assim, sabe, um arrependimento de não ter aproveitado quando podia. E eu tava em paz porque eu consegui. Inclusive, durante a pandemia, o que eu fazia muito e foi maravilhoso pra mim foi esses jogos de imersão, né? Eu lembro que eu jogava muito jogo, assim, que explorava, né, esses jogos assim de você explorar, de universo livre, com a natureza, com, enfim, os cenários, os ambientes, assim, é o que eu mais gostava de jogar, porque era o que me conectava com isso, que pra mim já é uma realidade, né, já faz sentido pra mim ser uma pessoa que ama a natureza, ama o estar pra fora de casa. Então, se eu puder dar o primeiro conselho, ache um jeito, organize essa agenda pra que você consiga, então, aproveitar a vida lá fora. De novo, não precisa ser uma viagem, embora você também pode pensar sim em uma viagem, né? Por que não começar agora a listar os lugares que você quer conhecer e nunca conheceu? Como é que faz? Quanto custa? Às vezes a gente coloca esse sonho tão lá na frente que a gente esquece de trazer ele um pouquinho assim pra nossa realidade, pôr no papel mesmo, começar a se organizar, tá? Mas quanto custaria fazer essa viagem dos sonhos, né? Quanto custaria eu realmente conseguir fazer isso acontecer? Quanto de dinheiro, quanto é a passagem, quanto tempo eu ficaria? Sabe, você ir dando de fato uma projeção e tornando isso mais palpável. Pode ser que você não consiga fazer isso daqui a alguns meses, mas enquanto você ainda puder pegar um avião e se deslocar, por que não? Já se organizar para isso e isso ser assim a sua meta também, né? Acho algo interessante. Então, a minha primeira dica é essa, né? Que você saia dessas 4 paredes e aproveite o espaço, aproveite esse mundo que ainda nos cerca, até que chegue o momento que a gente já não consiga mais fazer isso. Calma, gente, não vamos surtar. Inclusive, não surtar é o meu segundo conselho. Eu acho que, assim, de novo, tudo que eu vou falar aqui, eu tô falando num contexto meio apocalíptico, mas é um convite, gente, já era um convite meu, porque já é o meu estilo de vida para qualquer momento e para qualquer pessoa. Então, o que eu comento é: treine a sua mente. Se tem uma coisa que eu acho sensacional no ser humano, é a nossa capacidade de se reprogramar. Gente, uma formiga, ela não é uma formiga e de repente ela despiroca e fala assim, cara, não, mano, eu parei com essa coisa de ser formiga, agora eu não me entendo mais assim como formiga, agora eu sou um besouro, agora eu vou, sabe, só agir como besouro, vou sair daqui desse formigueiro, não vou andar com essa galera. Mano, não existe isso, você entende? Então isso é nosso, é do ser humano, que a gente consiga se reprogramar. E o mais louco de tudo é o quanto hábitos mudam completamente o nosso corpo. Falando do quesito fisiológico mesmo. As nossas atitudes, os nossos pensamentos mudam o nosso corpo, literalmente. Eu acho que isso meu Deus, pra mim isso é algo revolucionário, algo muito fantástico. E, gente, eu levo muito a sério essa coisa da consciência, inclusive vai ser tema aí de um próximo podcast onde eu só vou falar de consciência. Mas eu quero que você entenda que, independente do que acontecer com a gente na nossa vida, seja no nosso individual, mas também no coletivo, como essa questão do mundo, né, onde a gente está vivendo essas atrocidades, é importantíssimo
O que vai agora ser determinante é como a gente vai agir diante disso. Eu lembro que na pandemia, obviamente, pelo amor de Deus, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todo mundo surtou na pandemia. Todo mundo surtou. E olha o quanto as nossas emoções durante aquele momento pandêmico nos dominaram. Eu acho que ali foi uma grande lição, pelo menos pra mim. E a gente teve uma amostra assim muito gigantesca do quanto aquilo que habita na nossa mente, né, e mora na nossa mente pode nos fortalecer ou acabar com a gente de vez. Então, assim, eu, obviamente, como muitas pessoas, fiquei mal, mas eu lembro de ver pessoas 1000 vezes piores do que eu nesse sentido psicológico. Claro que era uma série de fatores, todo mundo já tinha uma bagagem, a pandemia ela veio acelerando processos e coisas que já estavam acontecendo na vida das pessoas, de todo mundo. Mas eu reforço isso para dizer que, gente, de novo, não sabemos como vai estar o universo, né, o nosso clima, as condições, né, climáticas aí nos próximos anos, que a gente de repente não tenha que passar por situações como essa novamente, né, de não ter tanta liberdade assim pra gente sair pra lá e pra cá. Por isso que o meu primeiro conselho foi: saia o quanto antes. Aproveite a sua liberdade de ir e vir o quanto antes, porque a gente não sabe até quando a gente vai conseguir fazer isso. De qualquer maneira, o treinar a sua mente aqui que eu falo é justamente na manutenção. Gente, não espere você cair numa crise fortíssima de ansiedade, de depressão, do que for. Cuide agora da sua saúde mental. Eu vou chegar na questão física também, mas principalmente nessa questão mental, porque assim, na verdade, uma coisa trabalha junto com a outra. Você tá bem fisicamente, também vai refletir mentalmente e vice-versa. Cuide de você mesmo. Mas em relação a treinar a mente, eu falo, não é que, ai, Catiele, mas eu já tenho ansiedade, eu já tenho depressão, se eu fosse, eu não consigo escolher não ter ou parar de ter. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, se você ainda não começou um tratamento psicológico, comece o quanto antes. Se você ainda não deu atenção para isso, não está levando isso a sério e tentando resolver isso, é urgente. Gente, é urgente. A gente precisa colocar a pauta da saúde mental como prioridade, porque isso vai ser, na minha opinião, uma coisa assim de seleção natural. Quanto mais isso fuder a nossa mente, gente, não sabemos o quanto isso vai nos afetar, sabe? Qual que é a escala que isso pode ferrar a nossa vida. Olha o exemplo de novo da pandemia. A gente tem gente até hoje se recuperando de 2020. Até hoje. A pessoa tá com coisas assim, né, na vida dela, passando ainda gravíssimas. Não se recuperou ainda daquela época. Eu lembro que pra mim o que funcionou em 2020, claro que cada um é cada um, mas até eu lembro que eu dei esse exemplo pra uma amiga e uma amiga falou, Deus me livre eu pensar desse jeito. Pra mim, eu gosto muito de pensar assim e aceitar as coisas. Eu prefiro mais aceitar algumas situações. E eu lembro que eu falei assim pra ela, olha, eu já aceitei que 2021 vai ser igual a 2020, que vai ter pandemia e lockdown de novo. E a gente bem no começo da pandemia de 2020, ela, Deus me livre pensar isso. Nossa, se eu pensar isso, eu surto. Mas pra mim funcionava, porque eu gerenciava em mim uma expectativa. Porque assim, se não tivesse lockdown em 2021, perfeito. Então tava ótimo, uma surpresa boa. Mas eu já queria esperar que tivesse para justamente eu, me conhecendo, né, não ter em mim uma ansiedade para logo acabar 2020, e aí chega em 2021 eu tô com aquele balde de água fria, porque de novo não acabou, e foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, é fundamental que você entenda, e também vai ter um momento de podcast só sobre esse assunto, que você, né, a sua mente, os seus pensamentos, as suas atitudes, gente, você é a sua casa, você é o seu mundo, você é o seu universo. Então, de verdade, assim, literalmente falando, meio que o que mais importa é você. Lá fora, o clima, o ambiente, a economia, etc. Claro que isso impacta radicalmente, mas, de novo, por que cada um age de um jeito? Por que cada um reage de um jeito? É isso que vai determinar como você vai enfrentar essa situação daqui pra frente. Vai se deixar ser dominado pela ansiedade? Vai cair de novo na depressão, ou vai seguir, né, nesses diagnósticos sem fazer absolutamente nada? E aqui eu entro, gente, de novo, pesquisem sobre meditação. É um tema que eu quero também trazer em podcast para falar um pouquinho com vocês, mas o que é a meditação? É literalmente, gente, uma musculação. Assim como você vai para academia
e você treina um músculo até ele crescer e se desenvolver. Assim é a meditação. E eu sei que as pessoas ficam imaginando aquela coisa chata, aquela coisa boring de você sentar e tentar não pensar em nada. Não é isso meditação, tá? Se você ainda é a pessoa que pensa isso sobre meditação, esquece. Não tem nada a ver com isso. A meditação, ela vai vir justamente para que você treine o seu cérebro e logo também o seu corpo a funcionar direito. Ou seja, a partir da meditação, eu tô dando exemplo da meditação, porque é um dos caminhos assim mais, na minha opinião, maravilhosos para isso, né, que eu tô falando de treinar o cérebro. Você passa então a ensinar o seu cérebro, o seu corpo, como respirar melhor. Respirando melhor, você já tem uma melhora efetiva na sua frequência cardíaca, na sua circulação sanguínea. Isso por si só no corpo já traz calma. Ou seja, não é nem algo que envolva a espiritualidade, é algo puramente científico. E a meditação vai te ajudar a canalizar tudo isso, vai te ajudar a ter autocontrole, vai te ajudar a não distorcer sua visão sobre as coisas que ainda não aconteceram, né? Essa coisa da ansiedade. Ou seja, invista em autoconhecimento, invista em meditação, cuide da sua saúde mental e da sua saúde física também. Não é porque você tá assim no momento de apocalipse e eu até imagino que algumas pessoas se sintam assim, ai, o que adianta agora ir pra academia, o que adianta agora cuidar da saúde, você vai todo mundo morrer de novo. O fato de você passar por algum acontecimento climático que vai te matar instantaneamente é possível sim, né? A gente não sabe o que pode acontecer, porém a gente pode contar com a ideia de que ainda vai levar um tempo. E até lá, é importante e imprescindível que a gente pense que, de novo, dá esse exemplo da pandemia, durante a pandemia, o que aconteceu? As pessoas que precisavam de uma assistência médica ficaram sem, porque a prioridade era outra. Então, assim, gente, fica urgente a gente fazer o máximo possível que está no nosso controle, nas nossas mãos, para não ficar doente, para não ficar com a nossa saúde negligenciada a ponto de você precisar de um cuidado médico e correr o risco de não poder ter. Então, o que você tiver, né, de controle, que estiver nas suas mãos, para que você tenha uma alimentação consciente, para que você pratique exercícios, para que você cuide do seu corpo. E eu não tô falando de estética de jeito nenhum, não estou falando de estética, eu tô falando de consciência. Entender o que está fazendo com o seu corpo, porque, meu amado, é ele que vai te salvar no final das contas. Não conte com nada. Se você tiver com o corpo doente, com uma mente doente, não conte com sobreviver. Então é algo assim, um jogo bem real, bem duro, bem direto, mas não esqueça disso. Não é porque o mundo tá acabando que você tem que tacar o foda-se e não cuidar da sua saúde e tá nem aí para problemáticas, né, em relação à sua saúde mental que já pré-existem. E um pouquinho sobre essa organização que a gente tá tendo, né? E eu até peço desculpa se até agora você chegou e já tá se sentindo ansioso, já tá se sentindo ansiosa, já tá ficando desesperador. Mas, lembrando também, gente, a questão financeira. E eu também acho que nesse momento as pessoas ficam, quer saber agora que eu vou tirar um celular caro a prestação, agora que eu vou comprar um carro, agora, né? Eu acho que agora sim vem ali as decisões financeiras bem inconsequentes, por assim dizer. Justamente pensando que o mundo pode acabar a qualquer momento, mas de novo, é possível que ele não acabe pra você tão rápido assim, é possível que você ainda fique ali com muitos anos passando perrengue mesmo por não ter tido essa saúde financeira construída anteriormente. Eu não tô falando como alguém que vai falar agora, né, nem sou a pessoa mais qualificada ainda pra falar dessa questão financeira, mas é algo que eu tenho assim, despertado na minha vida pra acontecer, que é justamente entender que no final das contas, gente, é sobre sim ter aquela reserva. Mas eu não posso, não tenho como, nananana. Gente, eu acho que se você trabalha, encontre pelo menos um restinho de dinheirinho, gente, um restinho de dinheirinho. Alguma coisa dá pra tirar, alguma coisa dá sim pra tirar. Nem que seja R$5, nem que seja R$10. Alguma coisinha a gente tem que guardar para conseguir se manter nesse futuro que não sabemos como vai ser.
Se você já é entusiasta disso, já entendeu essa ideia, já aplica isso na sua vida em relação à educação financeira, que eu nem julgo e nem cobro ninguém, porque eu também tô aprendendo isso, e eu também fico muito emputecida disso não ter sido me ensinado na minha infância, na minha escola, etc. Eu tô tendo que correr atrás do prejuízo agora. Eu entendo também que muitos têm passado pela mesma situação, mas é isso, gente. No final das contas, é nós por nós mesmos, né? Pra quem, assim como eu, não nasceu herdeira, não tem ajuda de ninguém, precisa se virar e é só nós por nós mesmos, se torna muito mais necessário. Isso, de novo, não tem nem a ver com o fim do mundo, gente. Tem a ver com viver. Tem a ver com, né, o tempo tá passando e a gente não pode, na verdade, depender da boa ajuda de governo ou de outras instituições para nos ajudar nos momentos ali que vai saber, né, o que o futuro nos reserva. Então, se você já entendeu essa ideia, vai atrás, entenda como você pode, sabe? Gente, agora é o momento da gente pesquisar tudo na internet. Já era, né? Já tem muitos anos que a internet veio aí pra gente conseguir pesquisar. Mas é o momento, então, se você não entende, se você não sabe nem por onde começar, eu quando quero aprender uma coisa, gente, eu vou pesquisando e como se eu tivesse 5 anos de idade. Eu vou atrás de vídeo, vou atrás de tutorial, vou atrás de passo a passo, eu quero que a pessoa desenhe pra mim e me explique como é que eu posso começar a fazer isso. Lá do comecinho, bem do iniciozinho mesmo, né? Como é que eu posso, no caso dessa questão, né, do poupar, por exemplo, né? Qual a primeira coisa que eu posso fazer pra começar a poupar um pouco de dinheiro, né? Quais são os métodos, né? Dicasinhas, como é que eu posso começar isso? Então, vai atrás desse conteúdo. A internet tem, assim, zilhões de canais de YouTube. Tem um que eu gosto muito e já assino embaixo, que é o Me Poupe, da Nath. É incrível. Ela explica tudo muito bem explicadinho, além dela ser maravilhosa. Então, invistam em conhecer um pouquinho disso, porque, de novo, já vai ser fodido pra todo mundo. Imagina se você não tiver dinheiro pra se salvar nessa situação. Então, por favor. Tem uma outra também que eu quero falar, que é sobre você resolver problemas pendentes na sua vida. E problemas, gente, que você consiga pontuar como urgentes. Por quê? Porque, de novo, falando dos problemas de ansiedade, depressão, eu sei que a gente pode, às vezes, colocar assim nas nossas costas um caminhão de problemas que a gente gostaria de resolver, ou imagina que tem que resolver, ou tá tentando resolver e nem são nossos. Também quero um dia falar só sobre isso. Mas aproveita que você vai estar lá naquele momento treinando a sua mente, buscando autoconhecimento, buscando meditação, e aproveita para entender o que hoje, assim, quando você, sei lá, vai deitar a cabeça no seu travesseiro, o que ainda te incomoda, quais são as relações que você ainda sente machucadas, você precisa perdoar alguém, sente que precisa ser perdoado, né? Sente que precisa pedir desculpas para alguém, gostaria de se retratar com alguém. E, de novo, não tem a ver com talvez uma mudança efetiva no comportamento do outro. Por exemplo, né? Esses casos aí onde a gente precisa do perdão, seja do outro ou a gente pedir perdão, não que isso vai querer dizer que a pessoa vai mudar, ou que a relação vai se reconstituir, ou que, sabe, as coisas voltar a ser como já foram. Mas se você sente hoje que precisa perdoar alguém, ou que precisa se livrar desses sentimentos ruins, eu acho que aqui é o principal ponto. É importantíssimo que a gente viva e termine os nossos dias com leveza. Então, se você sentir que em alguma área da sua vida algo não tá redondo em relação a relações, em relação a atitudes, gente, é hora de deixar o orgulho de lado, é hora de deixar a soberba de lado, ou qualquer outra coisinha de lado, e entender se isso realmente é importante pra você. Eu acho que agora é o momento do foda-se, sabe? Ah, mas não fui eu que fiz mal e eu que vou ter que ir lá atrás falar com a pessoa. Cara, se a paz que tá sendo roubada é a sua e não da outra pessoa, então sim. Ah, mas eu não concordo que sou eu que vou ter que ir lá falar, sendo que não fui eu. Gente, se você quer terminar os dias com a leveza disso, e sem remorso nenhum, sem rancor nenhum, então acho que agora é hora de você fazer essa listinha dos problemas pendentes pra você resolver. Claro, problemas desses que eu comento, onde você consegue resolver só com uma conversa, ou só com uma mensagem, ou só com texto, ou só com, enfim. Então, coloca aí prioridade, lista os problemas que você ainda tem pra resolver, o que você não quer, assim, ó, que passe a vida e você deixou isso de lado, né? De repente, pessoas que você se afastou e são importantes na sua vida e você quer de volta, quer mostrar que elas foram ser importantes, que elas são, né, na verdade, importantes, que você ama. Se for pra dizer que ama, que se importa com alguém, essa é a hora, gente. Não espero o caos acontecer. Isso é uma coisa que eu sempre pego muito no pé da galera, que
Por isso que até eu particularmente sou contra velório, sou contra todas essas palavras que as pessoas ficam dizendo no pós-morte dos outros. Porque a hora é agora, gente. Agora é a hora, né? Enquanto você tá vivo, de falar pros seus pais, de falar pros seus irmãos, de se aproximar das pessoas, de se retratar. Essa é a hora. Então assim, ó, termine e saia com leveza, tá? E outra coisa também que eu queria comentar é uma situação assim, na verdade, que me ocorreu porque acho que faz um pouquinho parte da minha personalidade ser alguém que gosta muito de experienciar e viver outras realidades. Eu amo o fato de eu ter várias personalidades. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso, todo mundo tem um lado que é mais introspectivo, mais um lado que consegue ser um pouquinho mais sociável, mais um lado que consegue ser mais isso, mais aquilo. E geralmente a gente entra ali no modus operandi, né? A gente tem uma personalidade já meio que pré-definida e a gente segue nela sempre fazendo e frequentando os mesmos lugares e, enfim, é tudo sempre muito igual. Mas eu acho que lá no fundo todo mundo tem, assim, algumas coisinhas que a gente gostaria de ser, gostaria de fazer, sabe assim? Tipo, eu queria ser mais simpático, eu queria ter mais amigos, eu queria ser mais espontâneo, eu queria ser mais, sei lá, romântico, queria ser, enfim. Acho que todo mundo tem algumas coisinhas de personalidade que gostaria de começar a fazer e que no dia a dia, começar a fazer isso, trabalhar isso com frequência e disciplina é muito difícil. Mas se você quiser, é uma coisa que eu coloquei assim de sugestão porque, de novo, eu acho que agora é hora de você experienciar tudo. E uma das coisas, por que não experimentar uma nova personalidade sua? Por que não você começar agora? Nem que, obviamente, né, você não vai mudar completamente. Katia, eu não sou atora, eu não sou atriz, eu não sei fazer isso, eu não sei. Agora, do nada, vou começar a agir. Não necessariamente isso, mas eu acho que é algo que vai trazer um pouquinho de graça, assim, sabe? De leveza pra nossa vida, nem que seja em alguma atitude, alguma açãozinha no seu dia que você consiga moldar para essa personalidade que você gostaria. Por exemplo, eu sempre quis ser mais simpático. Por que não, então, agora? Não é que você vai sair dando oi pra todo mundo, né? Até pra sombra. Mas, de repente, cara, eu nunca, sei lá, dou oi pro meu porteiro. Nunca dou oi pro, sei lá, cobrador do ônibus. Então, hoje, né, tipo, uma vez por dia eu vou dar oi pelo menos pra uma pessoa que eu nunca dou oi. Ou, sei lá, vou entrar aqui nessa loja e vou ser mais simpático com o vendedor. Dando exemplo, né? Se o caso a pessoa é querer ser simpático. Eu sempre quis ser uma pessoa que sorri mais, que é mais engraçada. Então, agora eu vou começar a sorrir com mais naturalidade. Vou treinar isso no espelho e vou começar nas interações que eu tiver no meu dia a dia, pelo menos em algum momento, quebrar isso e começar a fazer isso. Eu acho que é algo divertido, é algo que, de novo, entra muito no que eu comentei de amar a possibilidade de a gente mudar completamente como ser humano, né? O nosso destino, a nossa codificação e a nossa mente, né? E a gente começar a experimentar algo, assim, muito diferente daquilo que a gente já viveu a vida inteira. Que é uma coisa interessante também, né? A vida, ela entra numa rotina e pode até ficar meio chatinha. Eu sei que tem gente que ama a rotina, ama viver a mesma vida para sempre, adora, e eu sei que gosta porque, querendo ou não, é algo familiar e gera um conforto, mas é interessante a gente brincar um pouquinho com isso, sabe? De repente, ok, essa sou eu, não tô falando que eu vou mudar e agora vou ser outra pessoa, mas é legal, é divertido também poder, em alguns minutinhos ali do dia, eu ter uma personalidade nova que eu possa experimentar e tirar essa personalidade da gaveta e vivê-la também. E eu acho que fica um pouquinho parecido com o que eu já comentei, assim, até parece repetitivo os pormenores, né, desse resumo, mas assim, o que eu peço, né, de novo, reforço, na verdade, é que isso não fique só focado na questão apocalíptica, mas isso já é de importância, assim, extrema, independente disso, que é um plano de vida, de modo geral. Eu gosto muito de anotar as coisas, seja em cadernos, seja num doc no computador, seja numa apresentação PowerPoint. Eu gosto muito de tornar as coisas visuais, porque eu sinto que quando a gente tira as coisas da nossa mente e coloca elas no papel, coloca elas numa tela, elas ficam um passo à frente de começarem a se tornar realidade. Sai da nossa cabeça, sai de dentro de nós. E agora ela tem a chance de começar a se encaminhar para uma realização. Então esse é o momento que a gente tem que sim se debruçar nesses planos, nessas metas, nesses objetivos da nossa vida. Aqui eu já falei de tanta coisa,
Já falei da questão financeira, já falei da questão mental, já falei da questão física, né? Já falei também da questão ali das relações, né? Enfim, do nosso coração, da nossa alma, né? Então, por que não a gente compilar tudo isso e anotar isso, né? Nesses últimos anos que nos restam, e pode ser que a gente morra normalmente, bem velhinho, com uma doença assim na nossa velhice normal, ou de repente alguma coisa, né, pode acontecer ali que a gente do nada vai deixar de existir, independente de quanto tempo a gente ainda tenha. Eu acredito que é importante que a gente viva esses últimos dias vivendo aquilo que a gente quer viver. E por isso que eu comentei dessas modificações que a gente vai deixando pro lado. Eu acho que, gente, agora é hora de tirar as coisas da gaveta da nossa mente e colocar um prumo nelas. Então, aqueles sonhos que você sempre quis fazer, sempre quis realizar, por isso que eu trouxe a brincadeira da personalidade. De repente, até essa questão da tua personalidade era uma coisa que você queria mudar tantas coisas. Gente, agora é a hora. E não é sobre, mas pra que eu vou fazer tendo trabalho se no final das contas o que eu convido nesse episódio é justamente não ter esse pensamento do, já que eu vou morrer, então foda-se tudo. Eu acho que já que a gente vai ter uma vida completamente diferente nos próximos anos, eu acho que justamente a gente pode escolher sim, né? Já que não podemos escolher como o mundo vai acabar, a gente pode escolher como que a gente vai terminar nesse mundo, nesses próximos anos, né? De que maneira isso vai se dar, como é que a gente vai estar com a gente mesmo em relação a isso, como é que isso vai ser um pouquinho mais leve pra gente, dentro da nossa rotina, daquilo que a gente já tá. A gente quer, de novo, né? A gente quer partir como alguém que tá leve, tá tranquilo, que aproveitou, que viveu, ou alguém que tá cheio de arrependimento, cheio de remorso, não realizou nada, não fez nada. A gente quer, sabe, ser um cemitério de sonhos e de ideias. Não, então assim, esse momento da gente colocar nesse papel tudo aquilo que a gente quer realizar, livros que a gente não escreveu, não publicou, músicas que a gente não fez, não postou, não divulgou, enfim, tudo aquilo que é trabalho seu, tudo aquilo que é sonho seu, plano seu, é a hora de colocar isso em metas. E, de novo, né, ensinando para quem ainda não sabe como fazer meta, a gente tem essa meta global. O que eu quero? Eu quero isso. Isso é. E geralmente as pessoas param por aí, só querendo algo, mas tendo uma rotina ali diária de atitudes que não levam a essas pequenas metas que vão nos colocar na meta maior. Então, quebra essa meta em pequenas metas, né? E que essas pequenas metas sejam mini metas no dia a dia, né? Como é que eu, no dia a dia, na minha rotina, vou encaixar atitudes, ações que vão me aproximar daquele meu objetivo, seja ele qual for e seja ele o momento que for. Para isso acontecer, dê data para as coisas, ponha limite nas coisas. Cara, até dia tal eu quero ter feito isso. Cara, até dia tal eu tenho para realizar isso aqui. Dia tal eu vou comprar uma passagem, eu vou fazer essa viagem. Cara, entenda isso, né? As coisas não podem ficar só no campo das ideias. Então eu acho que agora, mais do que nunca, entra a gente desenhar isso. Nem que seja, gente, os nossos próximos 5 anos da vida. Eu geralmente desenho minha vida de 5 em 5 anos. E aí quando passa esse tempo eu redesenho tudo, lembrando que planejamento é uma coisa que a gente pode sim adaptar, ele é flutuante, porque a gente precisa de várias coisas colaborarem. No meio do processo a gente também pode mudar de ideia, o plano pode sofrer upgrades, pode sofrer desvios, mas é importante que a gente tenha assim um plano, um propósito, e que a gente possa caminhar em direção a essa paixão que a gente tem, seja ela qual for, e eu acho que isso é muito importante. Muitas pessoas às vezes nem sabem qual a paixão que elas têm, qual que é a coisa que elas mais querem fazer, o que motiva elas a saírem da cama. E eu acho que nesses últimos dias, gente, uma das coisas que vai ser mais importante é a gente não perder o foco dessa paixão. É isso que vai continuar nos movendo e cada vez mais. Então, como que nos cenários que a gente tem de incertezas e inseguranças, a gente vai conseguir continuar caminhando para a realização dessas paixões? Sendo que a gente nem sabe quais são e nem tem as ferramentas psicológicas e físicas para correr atrás disso, e financeiras, né? Então olha como tudo isso que eu já falei anteriormente é muito importante. Então senta, desenha, tira uma noite, abre teu vinho, se tranca no quarto, põe teu fone, pega teu notebook, pega teu caderno e desenha isso, passo a passo. Quem é você, o que é importante para você, o que tem que ser resolvido, tudo isso que eu comentei até agora. Se quiser fazer um checklist, se quiser sabe, fazer uma listinha mesmo, gente. O que eu começo?
você vai se deparar com uma lista enorme de várias coisas. Não se assusta, calma, né? De novo, ao treinamento do cérebro. Como é que a gente consegue, aos pouquinhos, passo a passo, colocar essas coisas em execução? Como é que a gente consegue, então, iniciar esse projeto, esse plano? O que para chegar lá eu tenho que fazer? O que tem que parar de ser feito? O que precisa para essas coisas começarem a acontecer? Então, é mais ou menos isso. E por fim, deixa por fim porque acho que é uma coisa assim mais, eu vou chamar de facultativa, porque ela depende muito, obviamente, né, e literalmente da sua crença, que é um pilar muito importante. Como eu falei, a gente já falou aqui da emoção, a gente já falou aqui da racionalidade, a gente já falou aqui da questão financeira, a gente já falou aqui das relações humanas, mas tem um pilar que eu acho importante, que é o da espiritualidade. Eu falo disso, gente, sendo agnóstica e sendo uma pessoa que tem sido uma metamorfose ambulante aí nos últimos anos em relação a tudo que eu já experienciei, a tudo que eu já vivi, me considerando também uma pessoa bem cética e tendo muitas dúvidas sobre muitas coisas, o que é muito natural e normal para qualquer crença. O ser humano tem que ser, sim, sabe, questionador. A gente tem que, sim, intelecto para olhar para uma coisa e discordar dela e mudar ela. Mas, de novo, eu não tô falando aqui de crença, pelo amor de Deus. Não tô falando aqui de religião, principalmente. Não estou falando de dogma, não tô falando de nada. Mas que a gente lembre que nós não somos apenas carne e osso, né? Não somos apenas a mente. Tem algo muito mais profundo que, de novo, a ciência sempre se esbarra, né, com essa questão meio deep, assim, do ser humano, que nem ela consegue, cara, nem a ciência consegue explicar das loucuras que a gente tem, da nossa sensibilidade para algumas coisas que não são fisiológicas, algo assim meio até assim, né, de onde vem a intuição, de onde vem tudo isso que a gente ainda não conseguiu explicar. Existe um caminhão de coisas que o ser humano ainda não conseguiu explicar. E eu coloco esse pilar da espiritualidade porque eu gosto de pensar, gente, que por mais que seja inventado, né, por mais que a espiritualidade, assim, olhar para esse campo invisível foi só mais uma forma do ser humano de aliviar o seu sofrimento, eu ainda acho uma ideia muito simpática. E eu acho muito legal como cada pessoa escolhe pensar em relação à espiritualidade e como ela vê o mundo, as suas crenças, os seus valores, e até dentro, né, dos dogmas aí para quem tem religião. Eu acho que é interessante. Trago esse pensamento então como final e facultativo para você então que sente, sabe? Sente também essa questão de que é algo, né, além do material, ou que você que já vive, né, alguma prática, alguma espiritualidade, já tem ciência disso, que esse seja o momento então de você se firmar, né? Se firmar naquilo que para você é uma crença, aquilo que para você é um valor, aquilo que para você faz sentido, e que isso possa então ser também, né, junto de todo o seu planejamento, da sua organização e da sua motivação ali pela sua paixão, que isso venha junto ali sendo mais um pilar, né? Mais um pilar aí para sua, enfim, determinação na execução desse plano, nessa jornada que a gente vai ter pela frente, porque eu acho que só a fé mesmo, gente, só a fé que alguma coisa vai acontecer, assim, que possa nos ajudar. Muitas vezes é o que nos mantém mais calmos, não necessariamente algo que vai nos ajudar de fato. Eu acho que todo mundo vai morrer, e desculpa falar isso no podcast, mas isso é eminente, né, gente? Pelo amor de Deus, a vida tá aí. Pode ser que, de novo, gente, boa parte das pessoas aqui ainda vão manter seu curso natural da vida, morrendo na velhice, normal, como todo mundo imagina que vai morrer. De qualquer forma, que isso então venha pra você como um conforto. Eu acho que a espiritualidade ela entra aqui como uma força e como uma tranquilidade, que você possa usar então esse seu pilar como ser humano para te guiar nos momentos onde a razão e o planejamento não vão te alcançar. Eu acho que se você é uma pessoa que também tem esse pilar na sua vida, esse é o momento de você dar essa atençãozinha, né, para esse momento. E você também, que assim como eu, né, agnóstica, eu tô aqui na lida para conseguir pegar um pouquinho de tudo, para conseguir, sabe, me nortear, para conseguir... ainda tô em fase, né, dessa percepção, desse filtro, desse entendimento, mas já é algo que faz parte da minha trajetória
pela sensibilidade que eu tenho em relação a esse mundo invisível e sempre tive, então pra mim é difícil eu ignorar essa área da minha vida, por mais racional que eu seja, por mais cética que eu seja. Então acho que muitas pessoas aqui também são bem parecidas comigo, então coloco, né, esse último pilar nesse sentido. E de qualquer maneira, gente, eu acho que é um pouco disso. Peço desculpas se gerei ansiedade em alguém, mas acho que, olha só, né, se isso foi gerado em você, de novo, o segundo pilar ali é urgente, né, que você comece a buscar, então, essa terapia, se trabalhar, porque, meus amigos, vão ser dias aí que a gente nem consegue imaginar como vai ser. De qualquer forma, que você consiga, então, organizar suas prioridades, entender aquilo que é importante para você, para as pessoas que estão à sua volta. E eu acho que o mais interessante de tudo isso é o que pra mim é um valor muito certo, muito claro na minha mente, que é o agora. Eu demorei muitos anos da minha vida pra entender o que era o agora. Eu vivia ou muito no passado, né, ou muito no futuro, e eu não vivi o agora de jeito nenhum. Nos últimos 3 anos que essa situação começou a acontecer na minha vida, de eu levar a sério o agora com tanto respeito, que eu vi que, na verdade, é um caminho um pouco solitário, porque poucas pessoas vivem o agora. E quando eu falo em viver o agora, a gente não é no sentido da inconsequência, da irresponsabilidade, não. Ou de não ter planejamento, não é isso. Sou super defensora do planejamento, muito da questão de você ser consequente, sim, e responsável. Mas eu comento mais no sentido de você ser uma pessoa que... Você entende que nada disso precisava estar acontecendo pra gente colocar em prática tudo isso que eu já comentei? Você entende que é sobre o já, sobre o agora, sobre você se sentir bem hoje com a sua consciência, sobre você se sentir bem hoje com o seu corpo, com, sabe, com as coisas que estão no seu redor. Hoje você vai deitar na cama, você vai dormir, e é hoje que você precisa desse sono reparador, que você precisa dessa tranquilidade. Se amanhã chegar, ninguém sabe, né? Ninguém sabe se amanhã vai chegar, mas o certo é que hoje você tá aqui. Então, pra mim, faz muito sentido você valorizar tudo que está à sua volta hoje, independente desse cenário, né, climático e catastrófico que a gente vai enfrentar e está enfrentando. O hoje sempre foi o hoje. E eu acho que ele deve ser aproveitado e valorizado enquanto ele ainda existe. Então, de novo, não deixa para amanhã tudo que você já pode começar a fazer a partir de agora. Um beijinho, então, para vocês, gente. Bom final de jornada humana na Terra, da aventura humana na Terra, para todos vocês. E nos vemos no próximo. Prometo que eu vou trazer ali um zoom em cada um desses tópicos que eu comentei bem rapidinho para vocês, com mais, sabe, explanamento, assim, porque eu acho que eles são tão valiosos, são coisas, assim, para mim tão importantes. E eu acho que é muito legal se a gente puder ter essa troca em outros episódios, tá? E se você também quer, né, esses episódios, comenta ali nos comentários, ótimo, né? Comenta ali nos posts das redes sociais, nos canais ali do Cativeiro Cash no Instagram. E é isso, gente. Um beijinho.